privilégio estar aqui. We're going to begin in 1 Corinthians chapter 15. Nós vamos iniciar em 1 Coríntios capítulo 15. We're going to read verses 1 through 4. Nós vamos ler os versos 1 a 4. Primeira Coríntios 15, versos 1 a 4 dizem assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. In this passage we have something of an introduction to the gospel. Nessa passagem nós temos uma espécie de introdução ao Evangelho. Only in the wisdom of Scripture can we find so much information in such a small place. Somente na sabedoria das Escrituras a gente pode encontrar tanta informação num trecho tão pequeno. The genius of this text alone demonstrates that the Bible is the Word of God. A genialidade desse texto somente é suficiente para mostrar a riqueza da palavra de Deus. That the greatest event in human history could be portrayed in these 4 verses. Que o maior evento da história da humanidade pode ser descrito em 4 versos. I know you've read this text many times. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes. But if you have ceased to marvel in this text, then your heart is in a dangerous place. Mas se o seu coração deixou de ficar maravilhado com esse texto, então o seu coração está num lugar muito perigoso. One old prophet once said, Um velho profeta uma vez disse: "The very dust of this book is gold." A poeira deste velho livro já é ouro. How much more those words that speak about Jesus? Quanto mais as palavras que falam de Jesus. They are gold. Elas são ouro. They are food. Elas são alimento. The salvation of God has come to us. A salvação de Deus veio a nós. Not merely in propositional truth. Não simplesmente em verdade proposicional. Not in laws that we must obey. Não simplesmente em leis que temos que obedecer. But in a person. Mas numa pessoa. A saving person. Uma pessoa salvadora. A glorious person. Uma pessoa gloriosa. Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo, nosso Senhor. The cry of my heart for you. O desejo do meu coração a vocês. It's not that you just become smarter. Não é que vocês fiquem mais inteligentes. But that your heart will be devoted. Mas que o seu coração fique próximo, devotado. And not to something as small as missions. Não simplesmente a uma coisa pequena como missões. Not even to something as small as truth. Não simplesmente a uma coisa pequena como verdade. I want you devoted to something much more gigantic. Mas eu quero que você seja devotado a algo muito mais gigante. The person of Jesus Christ. A pessoa de Jesus Cristo. And what he has done for you. E o que ele fez por você. When I pray for my children, quando eu oro pelos meus filhos, I not pray for great intelligence. Eu não oro por grande inteligência. I don't even pray that they be great in the ministry. Eu nem oro para que eles sejam grandes no ministério. But I pray that their hearts would be devoted to Christ. Mas eu oro para que os seus corações sejam do Senhor Jesus. If you're a young person here today, se você é um jovem aqui hoje, you're thinking about the ministry, e você está pensando no ministério, understand something. Entenda uma coisa. The ministry will never fill you. O ministério nunca vai preencher você. Moses had the greatest ministry possibly in the history of the Old Testament. Moisés teve o maior ministério da história do Antigo Testamento. And yet it did not satisfy him. Mas não o satisfez. And I can prove it. E eu posso provar para você. He said, "Show me your glory." Ele disse: Senhor, me mostra a tua glória. It's the same way. É da mesma maneira. Don't seek to be a missionary. Não busque ser um missionário. Don't seek to be a minister. Não busque ser um ministro. Seek to know him. Busque conhecê-lo. Him. Ele. And what he has done for you. E o que ele fez por você. And what he is able to do for you. E o que ele é capaz de fazer por você. It is all about Christ. Tudo tem a ver com Cristo Jesus. From the very beginning to the very end. Do princípio ao fim. It is about Jesus. Tem tudo a ver com Jesus. Christ. Cristo.
It is a wonderful and a terrible thing to preach. É uma coisa linda, ao mesmo tempo terrível pregar. It is wonderful because it is such a privilege. É maravilhosa, é linda porque é um privilégio. But it is terrible in that it is always failure. Mas é terrível porque sempre a pregação é falha. Although I do not have the mind or heart of Spurgeon, Embora eu não tenha o coração ou a mente do Spurgeon, I can understand him. eu posso entendê-lo. So many times in his sermons he begins this way. Muitas vezes no seu sermão ele começa assim. Even if I had the mind of a seraph, Mesmo se eu tivesse a mente de um serafim, even if I had the tongue of a cherub, mesmo se eu tivesse a língua de um querubim, I could not begin to comprehend eu não conseguiria começar a compreender or explain to men ou explicar aos homens the glories of Christ. as glórias de Cristo. Christ. Cristo. I care not much for religion. Eu não me importo muito com religião. The only thing that keeps me behind a pulpit A única coisa que me mantém aqui atrás do púlpito is Christ. é Cristo. I wish that he would so enlarge your heart Eu espero que Ele engrandeça o seu coração and so fill the heart he has enlarged, e aumente o seu coração e preencha esse coração aumentado, that you would become a prisoner in chains, para que você seja um prisioneiro em cadeias, the chains of the love of God revealed in Christ. nas correntes do amor de Deus revelado em Cristo. Taste and see that the Lord is good. Provai e vede que o Senhor é bom. Chase him. Experimente o Senhor. Chase him. Busque o Senhor. Now, in beginning this way, I want to draw back now for a moment, and I want to share some things with you. Começando dessa forma, eu gostaria de agora me voltar e compartilhar algumas coisas com vocês. And then we'll get to our text. E aí a gente vai chegar no nosso texto. I promise. Eu prometo. You have already heard things in this conference that possibly you have never heard before. Você provavelmente ouviu coisas nessa conferência que talvez você nunca tenha ouvido antes. That doesn't make them right. Não significa que elas são certas. You may have even heard things that caused your mind to marvel and your heart to burn. Talvez você tenha ouvido coisas que deixaram a sua mente maravilhada e o seu coração aquecido. But that does not make them right. Mas isso não as faz corretas. Since the Reformation, Desde a Reforma, we have had a small phrase, nós temos uma frase curta, sola scriptura, sola Escritura. only scripture. Somente a Escritura. Most people who believe in the inspiration of scripture hold on to that phrase. A maioria das pessoas que creem na inspiração das Escrituras se sustentam e se agarram a essa verdade. They believe it. Elas creem nessa They verdade. preach it. Elas pregam essa And verdade. that is good. Isso é bom. But I want you to understand it. Mas eu quero que você entenda essa frase. Especially some of you younger folk who are thinking about being preachers yourselves. Ainda mais vocês, mais jovens, que estão pensando em serem pregadores. One of the great needs on the mission field, Uma das grandes necessidades no campo missionário, one of the great needs in Brazil uma das grandes necessidades no Brasil and Peru e no Peru and the United States of America. e nos Estados Unidos da América. Are you ready? Estão preparados? The study of church history. É o estudo da história da igreja. I bet you didn't expect that, did you? Imagino que você não esperava isso. I want to teach you something that has helped me. Eu quero ensinar vocês algo que tem me ajudado. I also want to teach you something that is one of the reasons for any of the zeal that is in my heart. E eu também quero ensinar porque essa é uma das razões do zelo que há no meu coração. And it is this. E é essa a razão. As a Christian, Como um cristão, you cannot separate yourself from 2,000 years of Christian history. você não pode se separar de 2000 anos de história da igreja cristã.
Wisdom was not born with you, A sabedoria não nasceu com você. and wisdom will not die with E you. sabedoria não vai morrer com você. There are 2,000 years of Christian history. Existem 2000 anos de história cristã. There are countless saints that have gone before you, Há inúmeros santos que viveram antes de você. and many of them God has used to change the world. E Deus usou muitos deles para mudar o mundo. And what I want to teach you is this: E o que eu gostaria de ensinar a vocês é o seguinte: you must study Scripture. você tem que estudar a Escritura. And you must hold Scripture above all other things. E a Escritura tem que estar acima de todas as outras coisas. But I want you to learn to study the Scriptures in the context of Christianity. Mas eu quero que você aprenda a estudar as Escrituras no contexto da cristandade, do cristianismo. In the context of 2,000 years of men and women who have studied the Scriptures. No contexto de 2000 anos de história em que homens e mulheres estudaram as Escrituras. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para Let's say vocês. that I look at 1 Corinthians chapter 15. Vamos supor que eu olhe para 1 Coríntios 15. And I come to an interpretation after many, many hours of prayer. E aí eu chego a uma interpretação depois de muitas e muitas horas de oração. I've looked at each word. Eu olhei cada palavra. Maybe I know the Greek and I can compare. Talvez eu saiba até o grego e eu possa comparar. I can look at the grammar. Eu posso olhar a gramática. And I come to a conclusion about what this means. E eu chego a uma conclusão quanto ao que isso significa. But am I an island? Bremayan. Am I an island? Mas será que eu sou uma ilha? Was wisdom born with me? Será que a sabedoria nasceu comigo? Will it die with me? Será que vai morrer comigo? How can I know that I've truly understood this text? Como é que eu sei que eu realmente entendi esse texto? Well, this is one of the truths that has helped me most throughout my ministry. Essa é uma das verdades que tem mais me ajudado no meu ministério. Once I have interpreted the text, Uma vez que eu interpretei um texto, I go back through Christian history eu volto para trás na história da igreja. and I ask myself this question. E eu me pergunto a seguinte pergunta: Has anyone else interpreted this text this way? será que mais alguém interpretou esse texto como eu? Or is my interpretation new with me? Ou será que a minha interpretação é nova comigo? If no one's ever heard of my interpretation for 2,000 years, then I'm probably wrong. Se ninguém repetiu a interpretação que eu faço do texto, então provavelmente eu estou errado. If all the saints down through the ages are in agreement, Se todos os santos através das eras estão em acordo and they all disagree with e me, todos eles discordam de mim, I'm probably wrong. eu provavelmente estou errado. One of the greatest injustices that occurs on the mission field Uma das grandes injustiças que ocorre no campo missionário is that Christianity sprouts up é que o cristianismo ele desperta, ele brota as though it were an island, como se fosse uma ilha, as though it were occurring for the first time, como se estivesse ocorrendo pela primeira vez, with no connection to anything else, sem conexão com qualquer outra coisa, with nothing to compare itself to. sem nada com o qual pode ser comparado. And it moves farther and farther away from Scripture. E aí se move cada vez mais distante das Escrituras. Young people, Jovens, how do you know you're right? como é que você sabe que você está certo? What you think, O que você pensa, what you say, o que você diz, how you walk, como você anda, how you talk, como você fala, how you dress, como você se veste, what you listen to. o que você ouve. How do you know you're right? Como é que você sabe que você está certo? Paul warned the church in Corinth this. Paulo advertiu a igreja em Corinto o seguinte: You compare yourselves to yourselves, vocês se comparam a si mesmos consigo mesmos and you are not wise. e vocês não são sábios. As I began as a young man to look at the superficiality around me, Quando eu comecei, quando jovem ainda, começar a olhar a superficialidade ao redor de mim and the superficiality of the gospel that was preached, e a superficialidade do evangelho que era pregado, taking the glorious gospel of our blessed God tomando o glorioso evangelho do nosso abençoado Senhor and reducing it down to 4 spiritual laws, e reduzindo a 4 leis espirituais, or 5 things God wants you to know, ou 5 coisas que Deus quer que você saiba, taking repentance and faith and reducing it down to nothing more than the repetition of a prayer, ou tirando arrependimento e fé e reduzindo a nada mais do que simplesmente a repetição de uma oração. I began to study the scriptures. Eu comecei a estudar as Escrituras And I saw that the scriptures taught none of this. e eu percebi que as Escrituras não ensinam nada disso, But everyone else seemed to be teaching it. mas parece que todo mundo ensinava isso.
But the help came Mas a ajuda veio when I started picking up old books. quando eu comecei a ler livros velhos. And you know what I discovered? E sabe o que eu descobri? My contemporary Christianity was wrong. O cristianismo contemporâneo estava errado. Not just because me, a young little prophet from the farm, said so. Não porque um pequeno profeta da fazenda como eu disse que estava errado. I knew it was wrong because it contradicted 2,000 years of Christian history. Eu sabia que estava errado porque contradizia 2.000 anos de história cristã. So before I start my sermon, Então, antes de começar o meu sermão, you need to understand this. você tem que entender isso. I get up in the morning and I read God's word. Eu levanto de manhã e eu leio a palavra de Deus. I read 7 chapters in English. Eu leio 7 capítulos em inglês. I read 2 or 3 chapters in Spanish. Eu leio 2 ou 3 capítulos em espanhol. I read systematically from Genesis to Revelation. E eu leio sistematicamente de Gênesis a Apocalipse. And then I start all over E again. eu começo novamente. And the scripture is my rule. E a escritura é a minha regra. But oh, how I have benefited Mas como eu tenho sido beneficiado from the men who walked in the old paths. com os homens que têm andado no velho caminho. How they have helped me, Como eles têm me ajudado corrected me. e me corrigido. How they have fanned my little fire into a flame. Como eles têm aumentado o meu pequeno fogo e tornado num fogaréu.